noite, mamães. Quarta-feira de novo, 19 horas, hora de mais um encontro nosso do Materna. Convidaram todo o pessoal aí, as mamães, os papais, as titias, aquela família grávida de vocês para acompanhar hoje. Então eu convido vocês de novo. Vamos falar sobre maternidade? Falando um pouquinho de novo do nosso programa, nós vamos ter encontros com diversos profissionais para vir aqui conversar com a gente sobre assuntos relacionados à maternidade e aos primeiros cuidados com o bebê. Sempre quarta-feira, 19 horas, o nosso dia e o nosso horário de nos encontrarmos. O Materna, ele já aconteceu na sua versão presencial aqui em Marechal Cândido Rondon por 11 edições. E agora estamos vindo para a versão online, nos adaptando às novas situações e exigências que nós estamos tendo. Assim também acontece com o programa Quero Emagrecer, que é um programa já bem conhecido de vocês. Ele também está sendo feito na versão online. Então, se vocês conhecerem alguém que tenha interesse em algum dos dois programas e que tenha o plano de saúde Sempre Vida, convide para fazer a inscrição e começar a acompanhar os programas com a gente. A inscrição é feita junto ao Promoprev pelo telefone 2031 0629. Nesse nosso terceiro encontro, então, da versão online, nós vamos ter a participação da Jéssica Secato, fisioterapeuta, que aceitou nosso convite, né, Jéssica, para vir conversar um pouquinho com as mamães sobre que relação que a gente tem entre a fisioterapia e esse tempo da gestação delas. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Sandra. Obrigada pelo convite. E quero agradecer esse momento para eu poder estar passando umas informações para as mamães, para os papais, que eu sei que eles acompanham também, né, o grupo Materna, e também para as vovós, enfim, as dúvidas que vêm surgindo. Hoje a gente já recebeu algumas dúvidas no grupo e é um tema muito legal. Então eu vou me apresentar, sou fisioterapeuta do grupo Sempre Vida. Agora estou me dedicando à pediatria, mas trabalhei muito com gestante, com atividade física com as gestantes, com palestras, né, sobre as gestantes. Então é um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada. Jéssica, para começar os nossos assuntos de hoje, as mamães já devem ter ouvido falar, ou devem ter lido, visto imagens, enfim, sobre o assoalho pélvico. Qual é a importância dele, o que isso se modifica nessa época da gestação, o que você teria para nos dizer sobre isso? Tá. O assoalho pélvico, ele é uma estrutura muito importante, eu falo assim, não só na gestação. Hoje a gente usa muito, a gente fala assoalho pélvico, né? Mas assim, para ficar bem facinho o entendimento, o quadril, né? Então hoje o quadril, ele é uma estrutura muito importante, porque eu falo assim que ele liga o membro superior do membro inferior, né? E essa imagem que elas estão vendo agora ali, que passou no slide, é a imagem do assoalho pélvico. Então, se você observar bem, o que a gente vai estar vendo ali? Músculo, né? E essa musculatura, essa parte avermelhada da musculatura, a gente chama ela da nossa rede de sustentação. É esse nome que a gente dá para ela. Por quê? Se a gente observar essa imagem, o que a gente vai ver? A gente vai ver que ela está fechando o nosso quadril. Então ela faz uma rede de sustentação. E na gestante, ela é muito importante porque ela ajuda a sustentar o bebê, confortar o bebê ali dentro da barriga, né? Então o assoalho pélvico, ele é muito responsável pela nossa mecânica, nossa biomecânica do corpo. Então, quando hoje a gente vê uma dessa musculatura do slide que a gente viu alterada, encurtada, dificuldade na movimentação da articulação, né, do quadril, a gente vai ter alterações tanto de joelho, tanto de tornozelo, parte superior, a gente vai ter alteração de lombar, né? Então, hoje, tirando essa parte gestacional, hoje a gente avalia um paciente que chega para nós com o quadril também, porque a gente sabe que muitas alterações provém da alteração do quadril. Então, por isso que ele é a nossa rede de sustentação, né? Uma diferença mecânica ali vai gerar uma diferença mecânica toda a estrutura do corpo, né? Ótimo.
Acho que a gente tem mais uma imagem, Gabriel, do assoalho pélvico, o segundo slide. Esse, né? Isso, é a nossa rede de sustentação. Nessa primeira imagem ali que a gente está observando, dá para ver ele um pouquinho rodadinho. Então dá para ver a musculatura por dentro, né? Então às vezes a gente tem uma noção da musculatura por fora. Ah, lá dentro é só órgão, né? Não, então nessa imagem do assoalho a gente consegue ver por dentro. Então essa musculatura por dentro é que também vai sustentar mulheres que têm incontinência urinária também. Essa musculatura é muito importante a gente trabalhar, né? Então a outra imagem do lado a gente tem uma visão de frente e ali também a gente consegue observar como ela, de cima, né? Como ela faz aquela rede, como ela faz aquela sustentação. Certo. Se fala muito quando a gente comenta sobre gestação das alterações hormonais que essa mamãe vai passar durante a gestação, no pós-parto também. E um hormônio bastante importante presente durante a gestação é a relaxina, né? Você poderia nos falar um pouquinho sobre esse hormônio? Eu falo assim, que a partir do momento que tem a concepção, o corpo da mulher, o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Mesmo tirando a gestação, a gente sabe, o nosso corpo, ele sabe o que ele deve fazer sem o cérebro faz isso, respira, abre a boca, fecha a boca, né? Então, o nosso corpo, ele é um ser muito inteligente. E a partir do momento que tem uma concepção, que o corpo começa a se transformar, ele começa a ter mudanças muito grandes. A primeira é a função hormonal, né? Então, nós somos movidos por hormônios, nosso corpo, né, ele é movido por isso. Então, a partir do momento que começa a ter essa transformação no corpo da mulher, às vezes a gente só percebe mais tardio, às vezes a gente percebe logo, né? Tem mães que já são um pouquinho mais sensitivas nessa parte. Ele começa a ter, o principal hormônio é essa relaxina. O que ele vai fazer? Ele vai preparar a mulher para o parto. Né? Ele vai preparar o corpo da mulher para receber uma barriga pequenininha, uma barriga um pouco média, uma barriga um pouquinho maior e uma barrigona de 9 meses, por exemplo, né? Então, o nosso corpo, para receber toda essa mudança, tanto de peso, né, tanto de retenção de líquido, as nossas estruturas articulares, que são a nossa parte móvel, né? Elas precisam ter esse hormônio para quê? Para a articulação começar a se mover conforme o corpo da mulher vai se movimentando, né? Então, no parto, por exemplo, como que uma mulher consegue fazer um parto normal? Hoje, quando a gente se olha, fala, meu, como que vai tirar esse bebê aqui de dentro, né? Mas, em função disso, tem o hormônio da relaxina, que é esse hormônio, então, que vai auxiliar no momento do parto e ele começa a ser produzido a partir do momento que você fica gestante. Justamente para isso, para ir preparando o corpo aos poucos, começando a moldar principalmente o quadril, que é a nossa rede de sustentação, abrindo o nosso quadril para encaixando o bebê conforme ele vai crescendo. E na hora do parto ele é importantíssimo, né? Porque a gente precisa passar a cabecinha do bebê, o quadril precisa expandir, ele precisa abrir para o bebezinho passar. Então eu vejo assim, a atividade física, ela é muito importante, mas o que a gente tem que tomar cuidado? Já vou até ressaltar desde agora. Que o hormônio da relaxina, ele vai deixar as articulações mais móveis, vamos dizer assim. Então, pense, a mulher, ela já tem uma tendência, algumas mulheres têm uma tendência para ter um alongamento legal, né? Às vezes você fala, nossa, minha amiga vai até lá embaixo. Chega lá embaixo. E pensa agora uma gestante com um maior poder, vamos dizer assim, né? Então, a prática do exercício ele é muito importante porque ele vai manter esse alinhamento, ele vai manter uma prevenção, né? Então, é muito importante essa função do exercício com o hormônio da relaxina. Os dois, eles precisam estar bem interligados para que tudo ocorra bem. Conforme é o esperado, né? Que outras alterações fisiológicas que acontecem no corpo dessa mamãe quando ela fica gestante, Jéssica? Então, a primeira alteração que a gente vê é do hormônio da relaxina. A gente também pode ver alterações cardiovasculares, que também elas são bem importantes. Até se puder segurar esse slide ali, é bem legal para a gente observar bem ele. Porque quando a gente fala em alterações cardiovasculares, a gente tem que levar em conta que a mamãe tinha uma função cardiovascular, né? Artéria, veia, até a parte do sistema linfático, né? O coração tinha um débito cardíaco, ele estava acostumado com aquele ritmo. Quando tem um bebê sendo gerado ali,
a função ou o sistema da mulher começa a dar mais atenção para aquela parte que está sendo formada. Então ele começa a tirar um pouquinho da mamãe e levar um pouquinho para o bebê. Então a gente começa a perceber assim que a mãe, ela sente mais cansaço, a mãezinha, né? Ela começa a sentir mais cansaço, ela começa a ter inchaço, começa a estourar, a gente fala estourar umas varizes, né? Ai, nossa, eu não tinha isso, elas falam, né? Justamente porque a função cardiovascular, a função que o coração de bombeamento, a função que ele tem que mover toda a circulação, não que vai estar comprometida, mas ele vai ter que agora começar a dividir um pouquinho para a mãe e um pouquinho, né, para o bebê. E como eu comentei antes com a Sandra, antes de começar o programa, uma gestação gemelar, ela quase que utiliza 80% da função vascular de uma mamãe. É muita coisa. É muito, é uma proporção muito grande. 80% da sua função, que antes era só sua, 80% vai agora para um gemelar, por exemplo, né? Então essa função, essa alteração, ela é muito rica, né? E às vezes a gente passa despercebido numa gestação, às vezes a gente acaba não percebendo ou não sabendo o tamanho a proporção disso tudo, né? A outra alteração que a gente percebe muito são as alterações renais, que é as idas ao banheiro, né? Então a gente já sabe, aí até a nossa avó já sabia, sem ter esse conhecimento, por exemplo, né, da literatura, já sabia que a gestante vai toda hora no banheiro, né? Justamente pela função renal. Alterações pulmonares, então a mãe tem a que está gestando tem uma respiração mais curta, a gente percebe isso, até porque conforme o bebezinho vai crescendo, ele vai empurrando os órgãos. Então antes eles tinham todos eles os seus espaços, com o bebê lá dentro ele começa a empurrar para trás, ele começa a empurrar para o lado, e o pulmão, como é uma estrutura grande, ele acaba também ficando comprometido. Então muitas vezes a gente respira e não percebe que está curtinha, né? Então a mãe vai ficando ofegante, ela começa a conversar, já começa, né? Tudo é um esforço, tudo é um né? esforço, é natural, né? Mas que é uma alteração que ocorre no corpo da mulher. Quando a gente fazia o materna presencial, era no segundo piso, né? Então a gente via que aquela escada ficava cada vez mais longa, as mãezinhas demoravam cada vez mais para chegar lá em cima naqueles degraus, né? Maior. E isso tudo, muitas vezes isso assusta a mulher, né? Porque elas não sabem todas essas alterações que vão vir. Então, às vezes, elas pensam, pode até pensar, eu falo isso por mim, né? Que também já fui mãe. Às vezes a gente fica, nossa, será que tá certo? Será que tá errado, né? Então, hoje, eu quero passar um pouquinho disso pra vocês, pra ver que essas coisas acontecem. Realmente, elas podem ter um pouquinho mais em uma, um pouquinho mais na outra, né? Mas são esperadas, São esperadas, claro, tudo dentro de um padrão, né? Diferencia um pouquinho da outra. Mas, assim, o que a gente quer colocar aqui é que são alterações que vão vir, né? É uma mudança muito grande no corpo da mulher. A outra alteração gastrointestinais, sobre a constipação, né? Então a constipação também é muito comum em gestantes, porque também a função intestinal vai ter que estar dividida, o bebezinho também vai estar apertando, né? Eu comentei com a Sandra de uma mãe de quadrigêmeos que também tinha muita constipação, então porque 4 bebezinhos apertando ali o intestino, ele não funcionava mesmo, porque o intestino ele tem um movimento peristáltico, ele vem de baixo, ele cruza, ele desce, né? E como que ele vai fazer esse movimento bonito dele, sincronizado, com alguns pezinhos empurrando, né? Um bumbumzinho ali empurrando. Então tem a dificuldade da constipação, também é normal, né? Não fiquem tão preocupadas, claro que quando passa da normalidade, mas assim, é algo esperado, né? Que a gente vê nas alterações. Alterações da mama são uma das primeiras alterações que a gente vê. A gente percebe isso como mãe, a gente já começa a ver, opa, mas não era tão grande, essa blusinha não ficava tão sensível. Essa blusinha não ficava tão marcada, né? Então as mamas, elas começam a aparecer logo ali no terceiro, segundo mês de gestação, já é uma das primeiras alterações que a gente percebe. E as alterações ósseo-musculares, que são as mais comuns, que são dores, né? Ai, tô com dor ali, tô com dor aqui, dor na lombar, né? Até temos algumas perguntinhas relacionadas a isso, que é né? muito comum na gestação. E eu falo assim, tirando a gestação, né? A gente recebe muitos pacientes com dores musculares. Agora imagina uma gestante, que já é para acontecer isso, né? Então é comum acontecer essas dores musculares. Ok, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso adiante, né? Outra questão que é trabalhada pela fisioterapia, Jéssica, é a questão da consciência corporal.
qual é a relação de consciência corporal, gestação, fisioterapia, como que é Legal. tudo isso? Então, assim, a consciência corporal, ela é muito importante. Até eu estava conversando há um ano atrás com uma educadora e ela falou assim, Jéssica, a gente estava conversando sobre consciência corporal, ela falou assim, Jéssica, isso tem que estar nas escolas, a consciência corporal tem que estar implantada nas escolas. Eu falei, sim, né? Por quê? Porque a consciência corporal, ela vai fazer você se enxergar como é o seu corpo. Você vai saber que a escápula mexe, vai saber que o quadril mexe para cá, que o quadril mexe para cá, que ele circunda, né? Então, muitas vezes, o homem atual, que é o que a gente está vivendo hoje, da era da modernidade, da internet e tal, faz com que a gente fique muito sentado, que a gente não se movimenta muito. Então, essa consciência corporal a gente vai perdendo. Então, hoje eu vejo, quando eu trabalho com crianças, que elas não sabem lateralizar, elas não sabem encostar membros diferentes, né? E essa consciência corporal na gestante, ela fica mais difícil ainda por conta da gestação. Né? Então, qual é a famosa postura da gestante? Ela não anda assim, com a mão atrás aqui, empina o barrigão, né? E ela anda como um pinguinzinho. Essa é a famosa, o andar, a postura da gestante. Por quê? Porque a consciência corporal dela vai mudar totalmente. Que é uma modificação rápida num período curto, dá para se dizer. Né? Uma modificação muito grande. Então, o centro de gravidade que antes nós tínhamos aqui na região do umbigo, né, a gravidade vinha rente ao umbigo, ele começa a vir para frente. Então, qual é a tendência do corpo da mulher? Começa a ir para frente, aí o nosso corpo, como ele é inteligente, o que ele vai fazer? Opa, a Sandra está andando lá com a inclinada para frente, eu vou jogar ela para trás. Então, o corpo vai e joga para trás. Então, a gestante acaba adotando essa postura. E quando ela não tem uma consciência corporal, alterações posturais começam a aparecer. Por exemplo, uma cifose junto com a alteração, né, já da gestacional, uma alteração na lombar, muitas gestantes têm dor nos ombros, até depois quando ganham o bebê, por causa dessa consciência de escápula, que talvez ela não sabe que se mexe, que tem, né, que a escápula precisa ir para trás, precisa ter uma postura melhor, né? Então, a consciência corporal, ela é muito importante na gestante porque ela vai prevenir futuras dores, até depois quando ganha o bebê, né, vai prevenir algo depois. Então, é importante ela conhecer, eu digo assim, consciência corporal, é conhecer como se movimenta o seu corpo, né? Então, claro, tem pessoas que têm uma consciência muito boa. Agora, em contrapartida, outras... Né, não tem tanta percepção. Não tem tanta percepção, né? O homem, a gente vê muito isso, a dificuldade de percepção de quadril, né? Claro que a gente vê que tem uns homens que dançam super bem, mas a maioria não dança, mulheres também. Eu sou um caso, não danço nada bem. Então, assim, a gente vê essa dificuldade de percepção de mexer mesmo, de movimentar. E isso vai fazer muita diferença, principalmente quem quiser a parte normal, lá na frente, né? Jéssica, você já comentou um pouquinho, mas eu queria voltar de novo na importância da questão do exercício físico durante a gestação. Quais são os cuidados, o que é indicado, o que a fisioterapia teria para dizer sobre isso? Tá. O exercício físico, eu falo assim que ele é muito importante e não só eu, mas os estudos de hoje, a gente está vendo assim que o exercício físico ele é importante para a prevenção, né? Então, mamãe ou não mamãe, gestante ou não, o exercício físico ele é muito importante. E quando se é gestante, ele se torna mais importante, ainda devido àquelas alterações que a gente viu antes, né? Então, assim, o que a gente vai ter que avaliar a importância dele? A escolha que vai ser usada na gestante, porque cada trimestre a gente vai precisar fazer algumas mudanças. Tem as suas especificidades, isso, né? E também vai levar em conta o que a mãe fazia antes, se ela fazia atividade física ou não, se ela era sedentária ou não. E isso vai fazer diferença, não que seja algo assim, como eu vou te dizer, algo assim, não, se não fizer exercício físico não vai ter uma boa gestação. Não, né? Mas eu quero ressaltar que o exercício físico, ele vai preparar, vai ficar mais preparada a mãezinha, né, na hora do parto, seja normal ou cesárea, porque os dois exigem do corpo, os dois, eles exigem que a mamãe tenha um preparo, né? E a atividade física, quais são os benefícios dela? Vai dar consciência corporal, vai melhorar o sono da mãe, ela vai ter mais disposição, vai diminuir a fadiga. Então, a importância dele está na qualidade de vida que ela vai ter, né? E isso a gente nota assim, por exemplo, numa das pacientes que eu tinha, ela foi fazer cesárea
E o anestesista falou, nossa, você pratica uma atividade física? Ela me contando depois, né? Você pratica atividade física? Aí na hora ela lembrou, ela fazia pilates, né? Daí ela pensou, sim, eu faço pilates. Por quê? Ela perguntou pra ele, falou, não, porque sua coluna tá super forte. Né? Então, na hora de aplicar, não sei ali o que, na palpação, alguma coisa assim, ele percebeu que ela era uma praticante de atividade física, né? Outro caso, eu tinha 2 pacientes em que, por exemplo, uma tiveram um bebê no mesmo dia, vamos jogar uma data, sexta-feira, né? Tiveram o bebê na sexta-feira, uma mãe no domingo saiu caminhando e a outra mãe no domingo saiu na cadeira de roda. Uma saiu com o bebê no colo e a outra também saiu com o bebê, mas na cadeira de roda e a avózinha levando o bebê, né? Então, qual é a diferença? As duas ficaram bem, as duas tiveram um parto super legal, só que uma saiu andando forte, fortalecida, claro, cansada de todo o processo, mas saiu andando. Uma recuperação mais rápida, uma recuperação, né? melhor e mais rápida, justamente. E nessa fase da gestação, é importante a liberação do obstetra para atividade física, Jéssica? Isso, então assim, a gente fala, a gente tem em mente, a gente tem como protocolo, os primeiros 3 meses são as fases mais importantes dentro da formação de um bebê. Então, se você pegar hoje a embriologia, os primeiros 3 meses é a formação do ser, né? Parte neurológica, principalmente, ela é formada nos primeiros 3 meses. Então, hoje, os médicos, eles têm um certo receio, um certo bloqueio de não deixar fazer antes dos 3 meses, pela função da parte neurológica do bebê. Mas, em contrapartida, o que a gente pode ressaltar? Que os primeiros 3 meses, a gente pode trabalhar com a mãe na parte respiratória, não precisa fazer esforço, não precisa fazer abdominal, nada. Porque hoje a preocupação que eu vejo quando vem a minhas pacientes é assim, meu Deus, eu vou ficar 3 meses sem fazer nada. Quando é uma mãe ativa, né? Quando não é uma mãe ativa, elas falam, nossa, mas 3 meses. E aquela coisa, aquela regra dos 3 meses gera assim um medo, uma insegurança tão grande, sabe? Mas eu digo assim, com total, né, firmeza, clareza, que, claro, a gente precisa da autorização do médico, a gente não faz nenhum procedimento sem o obstetra liberar. Mas eu falo assim, se você optar em querer começar antes dos 3 meses, precisa ser com um profissional habilitado, um profissional que sabe, porque, como eu te falei, a gente vai trabalhar respiração, concentração, né? Porque na gestante, depois que tem a descoberta, né, do que tá vindo um bebê para a família, ela fica, os hormônios e a parte emocional, né, Sandra, fica toda mexida, vamos dizer Vai assim. Vai ter uma live só sobre isso, que nós vamos conversar, você tá vendo? Comigo. Então, como isso entra na parte física, né? Você tá vendo, Sandra, que legal? Então, assim, a gente vai unir hoje, o nosso tema de hoje sobre atividade física com o tema da Sandra. Por quê? Porque as duas coisas caminham junto. Então, o que a gente vai trabalhar nos primeiros 3 meses com essa mãe? Respiração. Por quê? Porque lá na frente a gente viu que tem alteração cardiorrespiratória. Então, a gente vai trabalhar a respiração, puxa o ar, solta o ar, concentra, e a concentração dela vai deixar ela mais calma, né? Quem tem as mães que são mais ligadinhas vai ver que elas ficam numa euforia, né? E então o exercício vai ajudar elas a trazer elas para aquele momento de consciência corporal, de conhecimento. Então, é importante antes dos 3 meses? Tem que fazer? Não. O obstetra vai dizer sim ou não, né? Mas assim, se for optar em fazer, precisa ser com um profissional que conheça, que é habilitado, justamente para ela ficar bem segura, né? Existe alguma restrição em relação a algum exercício ou atividade física durante a gestação, Jéssica? Tá, essa é uma pergunta bem legal, porque a gente vê assim, muitas gestantes fazendo atividade física. E o nosso tema é sobre isso, né? Então, quais seriam as restrições? Eu vejo assim, como um profissional que já trabalhei com gestantes, a gente precisa cuidar com risco de queda, né? Então, hoje vai fazer um exercício físico que você olha ali, poxa, né? Eu falo assim que a gente tem um senso de proteção. Quando você olha aquilo, já fala, meio arriscado, né? Então, assim, exercícios que podem vir a queda, que a mãe pode cair, pode bater a barriga. Às vezes nem é nem bater a barriga, porque o bebezinho tá protegido, né? A placenta, toda aquela formação protege o bebê, é uma casquinha ali. Mas ela pode quebrar o braço,
Ela pode quebrar o punho, ela pode bater a cabeça, e isso são intercorrências que na gestação a gente tem que cuidar muito por causa do bebê, né? Todo aquele trauma, idas para o hospital, coisas que era para ser um momento agradável, acaba se tornando umas intercorrências no meio. Então, quais são as contraindicações? Risco de queda. Então, exercícios muito, né? Eu falo assim também que eu já andei vendo alguns vídeos de mãe lutando. Poxa, às vezes eu penso, vale a pena? Exercício de muito impacto, às vezes, né? Isso. Então, assim, se você é uma lutadora, né? Gosta, praticando atividade física, eu corro, né, ando de bicicleta, ótimo. Tem mamães que andam de bicicleta até no dia do parto, né? Mas assim, veja o que você vai pesar agora nesse momento dos 9 meses. Às vezes é melhor esperar, praticar um outro tipo de atividade física que é mais segura, né? O restante não tem contraindicações, por isso que eu te falei. Tem um profissional que vai saber lidar com cada trimestre seu, com cada diferença de gestação para outra gestação, isso sim, né? Mas assim, te dá uma contraindicação absoluta... Uma proibição, Uma proibição, né? Agora não posso te dizer porque cada ser é um ser, né? Cada gestação é uma gestação. Também já falamos um pouquinho, Jéssica, mas talvez teria alguma coisa para você acrescentar em relação à própria relação do exercício físico com o parto normal. Ah, legal. Isso é muito legal. Então, assim, o que a gente consegue observar em gestantes que fizeram o parto normal e que elas eram ativas. Então, não é uma regra também. Ah, faz atividade física, vai ter um parto normal legal, né? Não. Mas a atividade física vai favorecer. Por quê? Vai preparar o assoalho pélvico, né? O que eu vejo assim de enfermeiras falando que na hora da expulsão do bebê, em vez da mãezinha fazer força para expulsar, elas puxam o bebê para cima, né? Isso é consciência corporal. Então, a gente consegue ver nessas pequenas particularidades como é importante ela fazer atividade física. Então, muitos exercícios que a gente faz com a gestante é o agachamento. Então, o agachamento já vai moldando, já vai virando o bebezinho, quando ele está nas últimas semanas, já vai posicionando ele, já vai encaixando ele dentro do assoalho pélvico daquela rede de sustentação, né? Então, se torna mais fácil. Então, a mãe, ela tem uma consciência maior de abertura de quadril. Então, isso se torna mais fácil. Quando a gente falou da bicicleta, né? Eu tive uma paciente que andou de bicicleta até às 6 da tarde, às 7 horas ela foi lá, não deu tempo nem do marido chegar, ela já tinha chegado o bebê. Né? Então a gente brinca, nossa, andou de bicicleta? Sim, andei de bicicleta o dia inteiro. Então ela era uma pessoa super ativa, teve o bebê bem facinho. Por quê? Porque ela já tinha aquele trabalho do quadril quando ela andava de bicicleta, ela já sabia fazer a abertura bem legal, a musculatura já estava toda preparada, alongada, mobilizada. Chegou na hora, ela conseguiu fazer um parto super rápido, né? Falamos um pouquinho, Jéssica, daquilo que não seria tão indicado para as mamães durante a gestação. Teria algum exercício ou atividade que é mais recomendado para a mamãe? Justo. Então agora a gente vai entrar numa parte bem legal, assim, de um tema que eu gosto de falar, que é sobre o powerhouse, ou musculatura do core, né? Então, como eu falei lá no início, que é um tema muito atual, que a gente trabalha agora dentro da área da saúde sobre o quadril, o powerhouse é isso, é a nossa musculatura estabilizadora. Então, o que ela compreende? O que a musculatura do core é? É uma musculatura que compreende coxa, posterior de coxa, quadril, assoalho pélvico, abdômen e paravertebral. Então, é importantíssimo os exercícios que trabalham esse conjunto muscular, esse grupo muscular, porque a nossa função hoje no grupo materno ou na gestação é direcionar para a hora, né, a gestação, para a hora do parto, ou cesárea, ou parto normal. Então, a mãe que trabalha, a gestante, a mulher que trabalha essa musculatura do powerhouse ou então a musculatura do core, ela se dá mais à frente do que as que não trabalham. Por exemplo, eu vou trabalhar um bíceps na academia, né? Claro, tudo é importante, mas qual é o nosso objetivo agora, nesses 9 meses? E os exercícios, as atividades, que nem você me perguntou, Sandra, quais seriam as mais indicadas? Então, atividades que utilizam powerhouse. Quais são? Yoga, utiliza-se muito. Pilates, utiliza-se muito. Por quê? Eles usam a respiração junto. Natação, natação usa muito. Apesar que a gente parece que é braço, mas usa muito a musculatura do core, né? E muito a respiração. Então, a respiração vai entrar naquela parte que a gente falou da concentração, de acalmar a mãe, acalmar, né, a consciência corporal. Então, esses exercícios, até ao meu ver, pelo risco de queda, né? Por não ser tão
é um exercício tão pesado em questão de luta, por exemplo, como o exemplo que eu dei antes. Então, assim, eu creio que esse exercício que a gente trouxe como exemplo, que é o yoga, natação, pilates, nessa fase gestacional é bem importante. Eu acho que é os mais indicados, né? Eu acho que a gente tem um slide falando um pouquinho mais sobre os benefícios do exercício para a gestação. Tem alguma coisa aí que a gente não comentou, que você queira ressaltar, Jéssica? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, sim. Então, eu vou ler um por um, qualquer coisa, né? Então, auxílio do controle de peso, porque hoje a gente não quer que as mães ganhem muito peso, né? Antes era bonito, né? Ai, ganhei 20 quilos, né? Ganhei 20 quilos. Hoje não. Hoje o peso do bebê e a placenta é o que o obstetra quer. Então, vai ajudar a controlar o peso, melhoria do sono, qualidade de sono, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a postura, né? Qualidade do sono, alívio dos problemas circulatórios, sobre o que a gente falou, função cardiovascular, sobre acabam surgindo algumas alterações vasculares em membros inferiores, alívio da prisão de ventre, dores musculares, a estabilização da coluna lombar, é aí que eu queria chegar. Então, os benefícios dos exercícios para a coluna lombar, hoje as gestantes que vêm para a fisioterapia, elas vêm por dor lombar. Né? Às vezes não, mais específica a dor lombar, mas às vezes vem com dor torácica, né? Então, assim, o que ele vai ajudar na estabilização da coluna lombar? Lembra da musculatura do core que eu falei? Essa musculatura estabiliza a lombar. Se você tem um quadril legal, um quadril que está alongado, que está mobilizado, ele não vai compensar na lombar. Então, consequentemente, ele vai reduzir a dor na lombar. Então, os exercícios, os benefícios dele, uma deles é a estabilização da coluna lombar, é a diminuição da dor na lombar. E a diminuição das dores e fortalecimento do assoalho pélvico, que é o que a gente já vem comentando, né? Ok. Vamos falar um pouquinho sobre o sono da mamãe, Sim. então, Jéssica, que começa a ficar difícil, mais complicado de achar uma posição confortável. O que é mais indicado para a mamãe na posição dela de deitar, que vai dar um conforto maior para ela? Isso. Então, a posição do sono também é uma dúvida bem grande, né, de dormir, o que a gente faz, o que a gente faz. Então, assim, a posição deitado, quando a mamãe deita de barriga para cima, até ali no 6º mês, ela ainda consegue deitar de barriga para cima. A partir desse momento, o bebê começa a apertar as estruturas, órgãos, né? E apertando os órgãos, ele vai apertar também uma artéria importante que fica ali. Então, quando ele aperta, ele vai causar esse mal-estar, essa sensação de tá sufocando, né? Que a mãe fala, a mulher relata. Então, qual seria a melhor posição? Colocar apoios atrás, travesseiros, né? E a mãe dormir numa posição mais sentada, né? Quanto mais ela sentir essa ofegante, falta de ar, mais apoio ela vai ter que pôr atrás para sustentar, para ela ficar mais alta, para a circulação começar. Senão o bebê vai estar sempre apertando. Quando deita de lado, quando a mulher foi deitar de lado, a mãe foi deitar de lado, ela precisa dar apoio para a barriga e para as pernas devido ao quadril, né? Então hoje a gente vê para vender aquelas almofadonas compridas, que a mãe é bem legal, né? Ela coloca entre os braços, ela coloca por baixo da barriga e coloca entre as pernas. Então ela fica abraçando a almofada. É muito interessante para dormir de lado. É uma posição bem confortável. E a partir do 6º mês, quanto mais alto o apoio atrás, melhor ela vai se sentir na hora de dormir. Certo. Então, passando um pouquinho mais para frente, então, vamos pensar que essa gestação, né, está andando e o corpo da mamãe se alterando e se preparando, mas tem todo o entorno que tem que ser preparado, né? E qual é a mamãe que não pensa no quartinho do bebê, né, Jéssica? Sim. E o que a gente poderia pensar na questão do quartinho do bebê? Existe alguma mobília mais indicada, alguns cuidados que a gente deva ter com isso? Sim, essa parte eu adoro falar, porque os olhos das mamães brilham, porque elas falam assim, parece que elas estão dizendo pra mim, fala que tem que comprar aquela cadeira, fala, sabe? Quando tem os maridos juntos, elas ficam... E começa a se cutucar, né? Porque esse tema realmente é um tema assim muito importante. Eu adoro falar sobre a estruturação do quarto do bebê, porque para os papais é algo que não precisa. Ah, só um berço ali, né? Dá mamar na cama. Mas para a mamãe que gerou essa criança, que está com toda aquela alteração hormonal, função, biomecânica, tá virado, né, uma sopa ali dentro. Ela precisa ter um apoio de mobília, ela precisa ter um apoio do braço, né?
Então, aquelas cadeiras de amamentação não é frescura. Né? Essa Viu, parte mas que... vocês chamaram alguém para assistir, então levando vantagem. Eu vou repetir de novo. Chama lá avô, pai, todo mundo que fala que é frescura. Chama e bota na sala. Não é frescura. Por quê? Então, vamos pensar assim. Um bebê recém-nascido, ele precisa ser amamentado a cada 3 horas. Isso quando o bebê deixa ser amamentado 3 horas. Às vezes ele mamou, livre demanda, né? Às vezes tem mães que optam, eu optei por livre demanda. Então, eu não saía da cadeira de amamentação. Agora pensa, você virar a noite, virar o dia, sentado numa cadeira e desconfortável. Como vai ficar essa mãe no outro dia? Dor na lombar, dor no ombro, dor na cervical, dor no trapézio, tem que amamentar, tem que, né? Tem que saber lidar com todas essas transformações. Então, a cadeira de amamentação, ela é muito rica nessa estruturação do quarto do bebê. Eu falo que é o item mais importante. Não é o berço, é a cadeira de amamentação. Porque nós, como mães, sabemos o tempo que a gente fica nela. Em função disso. Em função disso. Porque você vai dar mamar para o bebê, 1 hora você vai dar mamar, ficou 1 hora ali. Aí o bebezinho pega no sono, você pega no sono junto. Quando você acorda, já tá na hora de dar mamar de novo. Aí você tá sentada lá, né? Então, quais seriam, assim, a gente vê hoje no mercado vários tipos, né? Alto aqui, baixo ali. Então, o ideal é provar. Às vezes vem perguntas assim, eu posso comprar pela internet? Eu falo, olha, eu prefiro que prova. Por quê? Porque você vai precisar sentar. O apoio que nem pra mim, por exemplo, esse apoio é muito alto. Se eu fosse ficar o tempo todo aqui, olha como eu já ergo, né, os ombros. Então, isso seria desconfortável ao longo do dia. Então, você precisa sentar, precisa apoiar o seu braço, porque você vai precisar dar de mamar. Precisa ter um apoio para a cabeça. Eu já vi poltronas que era igual essa cadeira, ó, não tinha apoio. Aí a mãe ficava lá com a cabeça para cima, né? Então precisa ser um pouco mais alta para apoiar a cabeça. Ela precisa ser confortável. O que eu acho muito interessante é aquelas cadeiras que vêm com o apoio dos pés. Aí que entra a parte vascular que a gente falou lá no começo. A parte vascular já está comprometida e a mãe vai ficar lá 6, 7 horas de membro inferior para baixo e vai comprometer mais ainda. Então, o puffzinho na frente, ele é muito legal, né? Mas é muito caro. Não, aí pode ser uma cadeira. Aí já é também, né? Mas assim, a cadeira de amamentação, ela é muito importante. Prova, apoia os seus braços. Eu já vi cadeiras também que eram mais baixas, então a mãe ficava assim, ó. Né? Para amamentar, tinha que ficar mais de lado. Então, essa é a parte bem rica. A cômoda do bebê. Isso também é outra parte da função do quarto do bebê que eu acho muito importante. Mais rica que o berço, né? É a segunda ali da escolha do quartinho. A cômoda, ela também precisa ser numa altura para a mãe trocar. Muitas vezes a gente erra porque a gente troca o bebê na cama. Então, você vai levantar, você nem consegue levantar, você levanta assim, né? Muito baixo. Muito baixo. Então, a cômoda também precisa ser provada. Porque eu tenho 1,60, tem mães que têm 1,75. Então, a cômoda não pode ficar muito alta, né? E ela também não pode ser baixa, que é uma cama. Então, a cômoda, ela precisa vir aqui, para você ter controle do bebê aqui, para você trocar o bebê, né? E eu falo assim, o risco de queda é muito grande em bebês até 1 ano, né? Hoje no hospital a gente recebe muito quedas de bebê. Quedas da onde? Da cômoda, da cama, né? Então, a cômoda, ela precisa ser um móvel muito versátil para a mamãe. Então, vamos dar o exemplo aqui. Você vai estar trocando o bebê, ela está na posição correta. Então, essa mão você tem controle do bebê. Você troca a fralda, né? Uma parte legal da cômoda é a gaveta. Então, qual é a dica que eu sempre dou para as mães? Vai trocar o bebê? Abre a gaveta. Se o bebê rolar, ele cai dentro da gaveta. Ele não cai no chão. Dá tempo de você aí, né? Então, isso era uma coisa que eu fazia. E olha, eu vou falar, 2 vezes que eu pensei, não vai cair, rolou e caiu dentro da gaveta. É 1 segundinho, né? É 1 segundo. E às vezes, o que acontece? A gente quer deixar o quarto organizado e põe a fralda lá no guarda-roupa. Aí você tem certeza que tinha uma fralda na gaveta, não tinha. E aí? Né? Às vezes por preguiça a gente quer deixar, né? Então a gaveta, ela fica prática porque você tem roupinha, você tem body, você tem fralda. O que eu acho muito legal que vocês podem pesquisar, eu não sei se tem na foto, se você puder pôr a foto de volta lá, deixa eu só observar se tem. Uns sacos. Esse não tem, mas ele tem as prateleiras em cima da cômoda, tá vendo? Então essas prateleiras em cima da cômoda tem uma versão que eu acho muito legal, que são sacos. Então, a mãe tá trocando o bebê aqui com essa mão, ela segura, pega a fralda no saquinho, põe a roupa suja no outro saquinho. Então, tudo que ela vai usar com o bebê
tá nesse grau de movimento dela aqui. Ela não precisa sair para pegar, né? E tem a gaveta de proteção. Mães de primeira viagem, às vezes, ai, né, fica toda ali perdida, e o bebê rola, caiu dentro da gaveta. Então, a cômoda é muito importante por isso. Então, a cadeira de amamentação, eu vejo assim que é primordial. A cômoda, ela também precisa por conta da mãe também na hora de trocar, né? O berço, ele também é muito importante. E uma coisa que eu quero falar assim bem legal, às vezes as vovó não vão gostar, né? Mas é algo assim muito importante, de extrema importância, é aqueles que a gente põe em volta do berço, os protetores. É lindo, são maravilhosos, mas eles não são nada funcionais e nada saudáveis para o bebê, né? Então imagina você deitar dentro de uma caixa, toda fechada. Qual é a sensação que você vai ter? De falta de vento, de, né, não circula o ar, de sufocamento. E hoje os berços, eles são americanos, a maioria, então eles são muito altos. Então aquele protetor, ele é alto, o bebê fica dentro, literalmente dentro de uma caixa. Então a gradezinha, ela já tá ali para passar vento, né? E a gente tem esse costume de ir lá e pôr os protetor de berço. Quando eu comecei a trabalhar com pediatria e com gestantes, eu ainda não tinha minha filha. E eu achava linda, né? Quando eu tive minha filha, fui comprar. Nossa, todo mundo queria que eu comprasse. Eu falei, poxa, é uma coisa que é a primeira coisa que a gente imagina, né? O protetor de berço, aquela coisa linda. É lindo na foto. Mas pro bebê funcional, tem que tirar. Tem que tirar. As né? enfermeiras até comentam um pouquinho sobre isso no dia que elas vêm conversar sobre enrolar bebê, esse tipo de coisa. Legal. Até o risco que esse protetor muito fofo, muito né, justo, cheio de panos, enfim, pode ter. Né? O que eu assim aconselho a deixar, que eu acho também que é muito legal, válido na verdade, é aquele que fica atrás da cabecinha dele. Porque eles se mexem muito e às vezes eles acabam pressionando e a cabeça do bebê está em formação até uma fase dos 7 anos ali, né? Então é tudo muito molinho, muito estrutura frágil ainda. Então eu acho interessante deixar a parte de trás, mas o restante... Não o berço todo. Né? Não o berço todo, é. Então assim, para a parte da mobília, os mais interessantes seriam esses 3 pontos que eu acho bem legal. A banheira também é algo que eu quero ressaltar muito, muito aqui, que a gente vê muito nesse tempo que eu trabalhei com gestantes e crianças. As quedas da banheira também. Então eu falo assim, a partir do 5º mês, que o bebê já tem um controle maior de função, precisa tirar aquela banheira alta. Precisa pôr no chão. Banheira alta é para bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses, que ainda ele é quietinho, fica te olhando, né? Não tem ainda muito controle. Quando o bebê começa a dominar a banheira, né? Que a gente fala dominar. Quando ele começa a dominar a banheira, precisa pôr ela no chão, porque o risco de queda é enorme. E um bebê cair numa altura de 90 centímetros aqui é uma queda bem comprometedora para uma criança, né? Então a banheira também é muito importante, precisa pôr no chão. Senta e as mães falam, mas eu tenho dor na coluna, né? Senta no chão, eu falo assim, torna-se um momento agradável para o bebê. Senta no chão, brinca, se molha, depois você tem que trocar a roupa, né? Mas a segurança do bebê precisa estar em primeiro grau, né? Então, deitar na cama também com a mãe e com o pai. Quantas quedas a gente já viu do bebê, né? E assim, isso que a cama é baixa, ainda eles têm os anjinhos que seguram, né? Mas uma queda de uma banheira, ela é muito alta. E não tem como segurar, porque o bebê vai estar molhado. Molhado e ensaboado. Não tem como segurar, né? Então, esses são os itens que eu vejo assim que são de extrema importância que precisa ter na formação. Então vamos pensar um pouquinho mais pra frente. A mamãe já passou por essa gestação, o quarto já está arrumado e aí vem esse bebê. O que a fisioterapia tem para falar um pouquinho, Jéssica, sobre o desenvolvimento do bebê, no que se precisa prestar mais atenção, como que seria isso? Legal. O desenvolvimento do bebê, é legal eu coloquei esse quadrinho no slide ali, porque assim, colocar no Google lá, desenvolvimento motor do bebê, né? Você pode achar um quadrinho. E é muito importante para as mães ter esse quadro em mente, ou ter ele assim, de fácil acesso, sabe? Um print no celular, né, imprimiu no papel, por quê? Hoje eu recebo muitas crianças que os pais, né, ou a avó foi perceber depois que o bebê já tinha quase 1 ano, depois que o bebê já tinha 10 meses. Por exemplo, já chegou o bebê para mim
com 10 meses que não sentava. Opa, é um sinal de alerta. Bebê de 3 meses que não rola. Opa, um sinal de alerta, né? Então, eu falo também muito para as mães assim, aí elas comentam comigo, ai, Jéssica, mas a gente fez exame, tomografia, ressonância, não tem nada, né? Fizemos uma bateria de exames do bebê, não tem nada. Realmente, esse mundo moderno fez os bebês ter um atraso nesse desenvolvimento. Isso é muito comum, eu recebo muito bebê assim, com atraso no desenvolvimento. Mas eles não têm nenhum diagnóstico, os exames todos normais. Então, os sinais de alerta, quais seriam? Esse desenvolvimento motor que a gente pega, por exemplo, da internet, né? Então, poxa, olha, por exemplo, se essa mãe do bebezinho de 10 meses tivesse esse quadrinho do desenvolvimento motor, ela ia saber que o bebê começa a sentar por volta de 5 a 6 meses. Poxa, meu bebê tem 10, ele não senta. Opa, alguma coisa está errada, é um sinal de alerta, né? Então, isso vai atrasar todas as funções motoras do bebê. De pegar o objeto, de olhar, de falar, né? Então, assim, o bebê com 1 aninho que tem atraso no desenvolvimento, ele vai atrasar até a fala dele. A fala, a coordenação, né? Então, isso hoje a gente vê muito, porque muito acesso a meios de entretenimento. Então, o bebê não precisa mais procurar o que fazer, ele não quer mais o brinquedo, porque a televisão é mais importante, mais divertido, né? Então, hoje, quando os bebês chegam pra mim, eu falo, olha, vamos cuidar com a televisão, com os meios de entretenimento, porque eles precisam ser desafiados. E a gente vê isso dentro da fisioterapia. Quando eles começam a ficar desafiados, eles começam a chorar. Eles não querem, eles brigam comigo, daí eu falo, tá brigando com a tia Jéssica, né? Porque eles veem isso como um desafio pegar um brinquedo. Algo que teria que ser normal. Sim. Né? É um desafio ficar sentado, mas é algo que é normal, mas para eles é um desafio, porque é gostoso ficar deitado, né? E isso são sinais de alerta, porque a gente vai perceber que ele vai atrasar todo o desenvolvimento. Não é só os 10 meses que ele só não senta. Não. Toda a parte até cognitiva dele, de resolver as coisas, de buscar as coisas. Porque muitas vezes que vem depois do sentar, depende do sentar. Então vai ficar tudo comprometido, né? Hoje, se um bebê vem pra mim com 1 aninho, que já aconteceu, não caminha, ele também não engatinha. Daí a mãe fala assim, não, nem precisa treinar engatinhar com ele, vamos já botar ele caminhar. Eu falo, mãe, ele não tem nem força. É um processo. Ele não tem força na coluna pra engatinhar, ele não vai ter força pra caminhar. Então a gente precisa voltar o bebê para aquele processo, para daí começar a fazer ele evoluir. E assim, depois que eles pegam o jeito, né? Depois que eles pegam a arte, e eles são muito rápidos de adaptação, a gente consegue trabalhar com eles. Mas precisa ficar ligado com os sinais de alerta, porque como eu te falei no começo, às vezes passava despercebido. O que a gente ouve bastante, é gordinho, né? Mas ele é tão gordinho, isso é normal, é porque ele é gordinho. Não, bebê gordinho ou magrinho, ele precisa ter esse desenvolvimento, ele precisa seguir esse padrão, esse protocolo. Salvo que a gente deixa ali 1 mês de diferença. Eu ia comentar justamente sobre isso, porque às vezes isso acaba causando bastante ansiedade, né, Jéssica? Justo. Aí parece que no dia que completou 2 meses tem que estar fazendo a função dos 2 meses. E os bebês têm uma variação esperada, né? A gente vê muito isso no desenvolvimento escolar. Então, 1 mês o bebê ou a criança era assim, dali 2 meses, nossa, como ela mudou, né? Como ela pegou fácil e tal. E isso a gente pode levar para a parte física. Então, salvo esse protocolo, a gente salva alguns meses, tanto para baixo como para cima. Já vi bebê de 10 meses caminhando, já vi bebê de 1 ano caminhando, já vi bebê de 1 ano e 3 caminhando. É normal? É normal, porque o protocolo normal é 1 ano, 12 meses para caminhar. Então, o bebê de 1 ano e 3 estava normal e o bebê de 10 meses estava normal. Né? Mas o que eu quero assim ressaltar é os sinais de alerta. Poxa, já passou muito tempo. Bebê de 1 ano e 5 sem caminhar, muito tempo. Bebê de 10 meses sem rolar, muito tempo. Né? Então, é essas coisas que a gente tem que ficar alerta. O que é muito legal, que eu queria voltar na mobília do quarto, é aqueles mobile. Que também não é frescura, que às vezes a gente ouve, isso é frescura. Não é frescura. O bebê nos primeiros 3 meses, ele se localiza por som, por vultos, né? Então ele começa a ter noção espacial por aquilo que ele está instintivamente vendo ou sentindo ou ouvindo. E esses móveis, eles são importantes porque eles têm cores variadas, então se você observar, isso é muito legal. Às vezes eu vejo móveis assim, tons pastéis, aí eu olho e falo, gente, essa indústria, né, quer deixar tudo lindo.
Isso é um erro, né? Tons pastéis. Por Não quê? estimula. Não né? estimula. Então, o bebê de 3 meses que vê mais vultos, né? Ele quer diferença de cores para ele saber direcionar os olhos, né? Para ele saber que esquerda e direita, o ouvido, esse lado ouve isso, esse lado ouve aquilo. Então, tons pastéis não se utiliza muito, né? Nos móveis. Uma coisa bem importante também é aparelhos musicais que sejam muito altos. São muito estridentes às Muito, vezes, né? Então, assim, geralmente a gente vê muito barulho. Até para o adulto incomoda. Imagina para uma criança, né? Então, o móvel, ele precisa ser agradável, ele precisa ter cores, ele precisa movimentar também, né? Então, o móvel também é bem importante para a formação motora do bebê. Ele também faz parte. Outra coisa que eu lembrei, o andador, que também as mães me perguntam. O andador é, assim, um tema muito de discussão. Controverso. Eu vou dar a minha opinião como mãe e como, vamos dizer assim, profissional, mas minha, pessoal, né? O andador, ele é um excelente estimulador da criança. Ele é excelente. A minha filha usou e eu recomendo para todas as mães que trazem um bebê. Aí, quando a gente entra na discussão, eles falam assim, mas o risco de traumatismo craniano. Tudo bem. Um carro que você não sabe usar o manual de instrução, você não sabe dirigir, ele também vai te causar traumatismo craniano, né? Também vai ter quedas, vai ter batidas. Então, eu digo assim, o andador, ele também tem um manual. A gente também tem um bom senso na hora de usar os cuidados. Então, quais são os cuidados? O andador não pode ficar perto de escada, não pode ficar perto de degrau, não pode ficar perto de descida muito íngreme. O andador não pode ficar perto de piscina, porque uma das discussões era afogamento. Eu falo, gente, quem deixa? Quem vai deixar? Né? Então, assim, é por isso que eu falo muito polêmico, porque as contraindicações dele são muito absurdas, né? Que às vezes nós, como mãe, claro, passa despercebido, mas se você tem uma orientação boa, se você usa o manual, porque no manual tá escrito, não deixe perto de escadas íngremes, né? Então, você vai saber usar esse aparelho, né, de forma correta. E ele é excelente. Ele dá noção de lateralidade para a criança, que ela vai começar a perceber o que a gente trabalha dentro da pediatria. Não tem como eu dizer para um bebê de 6 meses, estica a perna, empurra com a perna direita, empurra com a perna esquerda, vamos dobrar, né? O bebê não sabe. Então, como que eu trabalho dentro da pediatria, por exemplo, uma fisioterapia? Como você vai fazer um bebê sentar, Jéssica? Eu começo a dar para ele posturas inconscientes. Então, enquanto eu estou brincando com ele, eu estou sentando ele e fazendo ele ter noção de esquerda e direita. E o andador é a mesma coisa. Ele vai começar a perceber que se ele empurrar com a perna esquerda, ele vai para a direita. Aí ele vai começar, opa! Aí ele vai empurrar com a perna direita, ele vai começar a ir para a esquerda. Ele falou, mas que coisa é essa? Então, inconsciente, ele vai fazendo conexões e quando ele começar a andar, por exemplo, ele vai lembrar disso. Como o nosso corpo tem os traumas que a gente lembra, ele também tem essa parte boa que o físico lembra. Então, quando ele for, por exemplo, ele quer pegar aquele brinquedo, isso a gente vê na prática clínica. Quando a gente treina muito, senta e levanta, senta e levanta, senta e levanta, chega uma hora que ele vai lá, ele olha o brinquedinho, ele vai lá, senta e levanta e pega. Aí a gente fala, nossa, né? Porque ele lembrou daquilo. Então, o que a gente faz com o andador? O andador dá isso. Ele dá uma visão para o bebê, assim, incrível do que ele pode fazer. E quando ele está sem o andador, ele vai. Então, quais seriam os cuidados? Então, o que a gente já falou de escada, o terreno, né? Precisa ser um terreno plano, sobre orientação constante, né? E uma coisa que eu ressalto bem, assim, que a gente vê que às vezes a gente acaba até pecando nisso, é o tempo que o bebê fica. Então, não é pôr o bebê no andador e limpar a casa. Né? Não é pôr o bebê no andador e deixar com o irmãozinho ou receber visita. É pôr o seu bebê no andador, cerca ali de... A gente já pode começar a colocar com 9 meses, por ali, que é porque o padrão, assim, de engatinhar é 9, 10, né? Então, 9, 10, quando ele está engatinhando, ele já tem força de tronco. Então, ele já pode ir para o andador, porque ele já precisa começar a ter noção de quadril, né? Então, quando você coloca ele ali, é 15 minutos. Tudo isso que a gente... Por isso que as sessões de pediatria são meia hora, né? Eu explico para as mães, aí elas falam, não pode ser 1 hora, quanto mais estimular, melhor. Não, porque nessa meia hora é o suficiente para o bebê. E a gente começa a perceber. Hoje eu tive um bebezinho
Deu 20 minutos de sessão, ele já começou a ficar irritado, começou a chorar, ele já não queria mais, né? Porque ele já tinha que aprender o que ele aprendeu naqueles 20 já era minutos. o tempo dele, né? O tempo dele. Então, o andador é a mesma coisa. Senta um dia no final da tarde, no começo da manhã, bota ele ali, né, assim, põe um bichinho aqui, põe um bichinho ali, e ele vai começar a ter um instrumento, um recurso, recurso. Não aquela quase uma babá do bebê, né? Isso, um recurso, justamente. O outro cuidado é o banhos com a banheira também, de que eles estão agora, o furô, né, que estão fazendo. Isso é outro, a gente já teve muita intercorrência com bebês assim. Também é ótimo, eu usei, né, mas também precisa saber usar. Supervisão. Né? Supervisão. Jéssica, podemos passar agora para algumas perguntinhas que as mamães nos colocaram. Então, a mamãe Aline diz que está com 32 semanas, está com dificuldades no sono e pediu algumas dicas. Aí foi aquilo que você já comentou, né? Do travesseiro, as posições, né? Isso, o travesseiro quando deitar de lado embaixo da barriga, né? Quando deitar de frente, quanto mais sensação de sufocamento que você vai ter, mais travesseiro atrás, mais alta, mais apoiada, né? Como amenizar um pouquinho as dores lombares ou não só lombares da gestação? Então, assim, as dores lombares, elas precisam ser tratadas quando ela incomoda a rotina da gestante, né? Quando é uma dor assim, é uma dor leve, né? Incômodozinho, assim, algumas orientações de alongamento, de repouso, de bolsa quente, de massagem, porque é uma fase, né? Sobre tudo que a gente falou, é uma fase. Então, assim, se a dor, ela é moderada, pouquinho, faz essas automassagens, né? Quando a dor começa a aumentar, é hora de tratar. Daí precisa ir no obstetra, ele vai te orientar para fisioterapia. E lá, o que a gente vai fazer na fisioterapia? Exercício. Né? Para tentar mexer nessa mecânica, ganhar um pouquinho mais de flexibilidade e, consequentemente, diminuir a dor. Karine, uma outra mamãe que participou com a gente hoje à tarde, mandou a pergunta dela. Ela perguntou sobre dor na região pélvica. Ela está com 35 semanas, o bebê não está encaixado, mas ela está sentindo bastante dor nessa região. É comum? O que é um sinal de alerta? Como seria isso? É bem legal essa pergunta, porque conforme o bebê vai crescendo, então ele vai acomodando na nossa rede de sustentação. Então agora vamos imaginar assim, um bebê de 35 semanas está quase na reta final. Então, ele deve pesar ali uns 2 quilos, mais ou menos. Então, 2 quilos do bebê, mais 1 quilo da placenta, mais ação da gravidade. Então, vamos dizer que esse bebê, ao todo, pesa uns 5, 6 quilos. Então, imagina 5 a 6 quilos em cima do seu assoalho pélvico, que antes não tinha nada, por exemplo, né? Então, o que é essas dores? Então, a mãe vai andar, aquele saquinho de açúcar tá ali. 5 quilos ali em cima. E o músculo segurando. Chega uma hora que ele vai fadigar, né? Essa é a palavra. Ele vai fadigar, ele vai cansar e vai começar a ter sinais de dor. Então, dores assim, esporádicas, sem sangramento. Então, sabe, Sandra, às vezes é uma linha assim muito tênue entre o que pode, o que não pode, o que é normal, o que não é normal, né? Mas, assim, eu quero dizer que dores pélvicas são comuns. Né? Claro, sobre a supervisão do obstetra, mas são comuns. Por quê? Pelo saquinho de açúcar lá, né? 5, 6 quilos em cima daquele ramo de musculatura o tempo todo. E quando a mãe resolve caminhar, que antes estava, né, paradinho ali, eu vou caminhar, a mãe põe o tênis e vai caminhar. É meia hora do saquinho balançando para cima e para baixo, fazendo pressão, né? Até os exercícios que eu te falo de que são de trimestre a trimestres, tem alguns que na reta final a gente não pode trabalhar abdominal, por exemplo, porque vai aumentar a pressão ali dentro, vai aumentar a pressão sobre o assoalho pélvico e vai mandar uma mensagem para o bebê que está na hora dele nascer, né? Então imagina aquele ligamento recebendo toda a pressão do bebê, da pressão que você faz, por exemplo, para fazer um abdominal, né? Então, as dores pélvicas, conforme o bebê vai crescendo, é Karina que perguntou? Karine. As dores pélvicas, elas são muito comuns conforme o bebê vai crescendo, né?
Salvo que daí eu falei, tem que observar se são muito frequentes, se elas são muito intensas, se tem sangramento ou não, se a barriga, a gente fala que são as contrações, né? Se ela contrai e endurece. Então as dores pélvicas, assim, de vez ou outra, ou começa a perceber, Karine, se elas não vêm depois de uma caminhada, por exemplo. Né? Então, provavelmente é pela pressão que o bebê faz ali. Temos mais uma perguntinha da Luciana, que gostaria de saber sobre fisioterapia pélvica. É assim que chama? Sim. Quando iniciar? Se precisa de indicação médica? Como seria? Legal. A fisioterapia pélvica, ela engloba a gestante, só que a gente utiliza ela mais para quando não está gestante, que são aqueles exercícios de Kegel, né? O que são esses exercícios? São exercícios que trabalham lá naquela fotinha do primeiro slide, toda aquela musculatura interna do assoalho pélvico. Então, na gestante, a gente não quer só trabalhar o assoalho pélvico, né? A gente quer trabalhar musculatura estabilizadora. Então, eles são importantes muito, porque são eles que ajudam na parte da relação sexual, né? Do assoalho pélvico, eles ajudam na continência urinária, eles são excelentes. Mas eu vejo assim, para uma visão gestacional, eu acho que vale a pena a gente investir não seria só esse o foco, Só né? esse o foco, justamente. Vale a pena investir em algo maior, mais específico, né? Ok. Jéssica, agradecemos muito a sua presença aqui com a gente hoje. Tá? Obrigada, eu que agradeço. Agradecemos. Então, vamos lá. Um recadinho que eu dei para o pessoal de Toledo e para o pessoal de Rondon aqui também, se precisar de alguma assistência em Toledo, lembrem-se que lá a gente tem o Centro de Atenção em Saúde, com 24 horas de pronto atendimento clínico e pediátrico. Tá? O endereço aqui para vocês de novo, Avenida Maripá, 4253, antiga Biocinese, e o telefone de lá, 2035-0505. Então, eu agradeço novamente essas mamães, essas famílias grávidas que estiveram com a gente nessa live de novo. Lembrando que a live vai ficar disponível para vocês assistirem novamente ou convidarem mais alguém para assistir até na quarta-feira da semana que vem, quando a gente tem um novo convidado. Se durante a semana vocês tiverem alguma dúvida ou durante a fala da Jéssica, né, tiver surgido algum assunto de interesse que vocês gostariam de aprofundar ou alguma pergunta, podem mandar para a gente pelo grupo do WhatsApp, né, Jéssica? Sim. Que aí eu encaminho para a Jéssica e a gente vai respondendo para vocês durante essa semana de novo. Então, a gente se encontra novamente na quarta-feira da semana que vem, 19 horas, com mais um profissional vindo conversar com a gente, tá? Uma boa noite, um bom restinho de semana para todos vocês e até quarta-feira.